para uma cidade como São Paulo não seja interessante atender a todas as solicitações da FIFA, que são solicitações que se renovam, inclusive, a cada 15 dias. Né? Se você conversar com os arquitetos que estão fazendo os estádios, a gente vê o seguinte: nos últimos dias surgiu uma nova demanda. As placas de publicidade, que antes tinham 90 centímetros de altura, passaram a ter 1 metro. Isso significa o seguinte: a curva de visibilidade muda completamente. Então significa que todo o desenho das arquibancadas tem que ser alterado. E o projeto todo tem que ser alterado. Isso às vésperas do prazo para o início das obras. Então tem contradições na própria FIFA. E na África do Sul, nas conversas com os engenheiros, os arquitetos que fizeram os estádios da África do Sul, nós notamos que eles estavam assim de saco cheio da FIFA, porque até o final da conclusão dos estádios, surgiam novas demandas, novas exigências de alterações que não estavam previstas nos projetos originais. Provavelmente são exigências assim, me parecem arrogantes, né? Tem que fazer e se virem. Isso já foi dito por gente da própria coordenação local, que existe uma arrogância porque a FIFA, afinal de contas, em alguns aspectos é mais poderosa do que a ONU. Ela congrega mais países do que a ONU. E, portanto, existe aí se vocês querem fazer a Copa, vocês têm que atender a esse caderno de encargos aqui. Só que o caderno de encargos também muda ao longo do tempo. Então, essa alteração, que é uma alteração pequena, né, enfim, 10 centímetros de altura na placa, significa a mudança de toda a estrutura. Então, fica imaginando quantas inovações tecnológicas vão surgir daqui até lá e que vão demandar novas mudanças de projetos. E é por isso que os nossos amigos da África do Sul estavam tão chateados com a federação. Então, assim, essa queda de braço entre nós aqui, os governantes daqui, os comitês locais aqui, ela tende a se intensificar nos próximos anos. E a gente faz votos para que a coisa seja feita de uma maneira equilibrada, para não prejudicar também a população brasileira, enfim, os cofres públicos e coisa e tal. Você falou uma outra coisa, perguntou quem é que coordena, quem é que manda na Copa do Mundo. Bem, hoje a gente tem uma estrutura, de um lado, o comitê local, que é uma representação da FIFA no Brasil, junto com a CBF, e tem uma série de comitês regionais que prestam contas a esse comitê local. Não existe um ente público, um ente do governo, que possa conversar com a FIFA de igual para igual e que saiba tudo o que está acontecendo em relação aos preparativos da Copa. Na verdade, você tem hoje uma série, quando nós jornalistas temos que saber o que está acontecendo nos estádios brasileiros, nós temos que ligar para cada um dos comitês locais, tentar descobrir o que está acontecendo em tal obra, em tal projeto, porque não existe ninguém que saiba tudo isso. A coisa está muito fragmentada, pulverizada entre vários canais. Seria interessante que houvesse um ente que coordenasse isso tudo e pudesse dizer assim ao país: olha, a conta da Copa do Mundo hoje está em tantos bilhões de reais, mas nós vamos ter que aumentar um pouco mais por isso ou por aquilo. Isso não existe. E na verdade só se consegue saber quanto custou a Copa quando a Copa já está quase chegando ao final. Foi o que aconteceu na África agora, em que se descobriu que os custos praticamente dobraram em relação àquilo que estava previsto. Ok, nós estamos quase encerrando essa primeira fase do programa aqui. Caetano, como é que está a participação no nosso chat? Tem pergunta no chat, Giba. Vamos fazer uma pergunta antes de a gente encerrar esse primeiro bloco? Legal, eu vou fazer um comentário de uma internauta que fala do estado do Pará, que é a Karen, e depois eu vou fazer a pergunta que vem de um outro internauta, que é o Mena Barreto, de Mogi. A Karen, ela só diz o seguinte: estruturar o país para uma Copa é uma ideia muito boa, porém maquiar os problemas existentes é impossível. Esse é o comentário da Karen, eu concordo com você, Karen, obrigado por participar. E a pergunta que tem aqui para o Marcos vem do Mena Barreto, obrigado mais uma vez, Mena, um abraço aí para o pessoal de Mogi. O Mena, ele faz uma pergunta que é bem decorrente aqui no programa, Gilberto, que é sobre o estádio do Morumbi. O Marcos comentou até com a gente aqui nos bastidores, eu acho que ele pode ajudar a responder aqui a pergunta do Mena. A pergunta é a seguinte. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a pergunta do Mena e vamos abrir o segundo bloco do programa só para falar dessa história do Morumbi. Vamos fazer a pergunta agora? Vamos fazer a pergunta agora, a gente pode repetir depois, que essa pergunta o Mena passou na minha frente, eu estava aqui esperando a hora de fazer essa pergunta do Morumbi. Ele começou falando o seguinte, Giba: eu estou intrigado com essa questão que envolve o estádio do Morumbi. Dizem que ele foi vetado pela FIFA, depois a notícia é desmentida. Na maior cidade do Brasil, onde deverá provavelmente ocorrer a abertura da Copa, essa questão do estádio não deveria já estar resolvida? Construir um novo estádio em São Paulo seria economicamente viável?
mais do que a adaptação do estádio do Morumbi? Essa é a pergunta do Mena Barreto. Muito bem. Mena Barreto, você teve acesso ao meu roteiro aqui? Essa pergunta, a sua pergunta é praticamente igual à minha. Obrigado pela tua pergunta, nós vamos responder isso com detalhes, porque a gente está com o nosso tempo esgotado. Vamos só terminar essa primeira etapa aqui do programa com o quadro Urban News, que eu vou pedir para o Henrique colocar aí na tela, que traz duas notícias aí, um pouco daquilo que a gente está comentando aqui. Um é que a FIFA quer mais mudanças no Maracanã. Provável palco da final da Copa do Mundo em 2014, o estádio do Maracanã segue sem a definição de um projeto adequado para sua modernização. A notícia mais recente, publicada no diário Lance, indica que a própria FIFA pediu a suspensão do edital de licitação da obra no estádio. Segundo o jornal, a entidade reprovou o projeto que embasava o edital e exige mudanças na inclinação da arquibancada inferior e na área de hospitalidade, além de ampliação das vias de acesso e circulação. A segunda notícia é que ministro ameaça excluir sedes, mas volta atrás em nota oficial. Nós acabamos de falar sobre esse assunto aqui. Hora depois de admitir a possibilidade de exclusão de 4 das 12 sedes da Copa 2014, o ministro do Esporte, Orlando Silva, voltou atrás em nota oficial. Na última sexta-feira, Silva declarou em Comandatuba que o plano B do governo seria eliminar as cidades que extrapolassem o prazo limite da FIFA para o início das obras em estádios, marcados para o 3 de maio, como o Marcos falou aqui. No caso de descumprir o prazo de início das obras, o plano B para a Copa é a exclusão das cidades, afirmou ele. Pouco depois, no entanto, a assessoria do Ministério divulgou um documento negando a declaração. Não há plano B do governo federal para reduzir o número de cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Estádio é assunto entre as cidades, os estados e a FIFA, afirma a nota. Voltamos já com a segunda etapa do nosso programa. Até lá. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Estou grávida e tenho uma dúvida. Como devo me proteger da nova gripe? As grávidas devem adotar precauções. Evite ambientes fechados, sem ventilação e com aglomeração de pessoas. Lave sempre as mãos com água e sabão e nunca tome medicamentos sem orientação médica. Quando a gestante deve procurar um médico? Gestantes devem ter atenção especial. Se apresentar qualquer sintoma da gripe, febre alta, tosse, acompanhado ou não de dor de garganta, procure imediatamente seu médico ou uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As universidades federais caminham no rumo da modernização. Novos cursos noturnos, inovações pedagógicas, instalações mais eficientes e um grande investimento em pesquisa e geração de conhecimento. Um momento de esperança, de criação de novos cursos, de mais vagas. É o primeiro curso de museologia do estado de Minas Gerais, é o primeiro curso noturno de museologia no Brasil. Eu posso exercer outras atividades durante a tarde que possibilita a minha estadia aqui mesmo. A realização de um sonho, eu que vim de escola pública, terminar minha graduação em universidade pública. O governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são 13 novas universidades e 105 novos campi em todo o país. Acesse o portal do Reúne e conheça a Universidade Federal mais próxima. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos.